foi ainda? É aquela hora que tá acabando a tarde, mas não começou a noite ainda? Eu não sei. Oi, acho que é melhor assim. Como vocês estão? Bom, bem-vindos à nossa aula da disciplina de Princípios de Eletricidade e Magnetismo. Você já me conhece, mas eu gosto de começar a aula assim, né? Eu sou a professora Catiele e nós estamos juntos aí ao longo dessa nossa disciplina. Vocês já viram que eu já comecei hoje com tudo, né? Tô impossível hoje. Pois bem, a gente tem bastante coisa para falar relacionado à aula de hoje, porque a gente está saindo de uma região de estudo e a gente está colocando um pezinho na outra, em que a gente vai começar a compreender agora quais são ou o que provoca o que provoca as aparições, não é aparição a palavra certa, me tá me faltando a palavra agora. O que provoca as interações magnéticas nos materiais e o que isso está relacionado com a eletricidade. A gente vai começar a entrar nessa área, a gente vai começar a trabalhar com esse assunto, tá? Mas antes eu quero falar uma coisa com você importante, a respeito já da nossa próxima aula, tá bom? Eu estou programando para nós, na próxima semana, nossa próxima aula então, fazer uma aula só de resolução de exercício e tirar dúvida. Então, eu vou pedir um favor para vocês. Se vocês já tiverem, vocês estão estudando, seguindo o livro-texto da disciplina, estão fazendo alguns exercícios, não estão com dúvida, ou com dúvida conceitual, com dúvida em alguma passagem, em algum exercício. Se você já tiver essa dúvida, me manda hoje. Se você ainda não tem a dúvida, se você ainda não está com o seu caderninho de dúvida aí, estuda essa semana, racha o coco de estudar essa semana, para você vir tinindo na semana que vem e mandar tudo de dúvida que você tem para mim, tá bom? Porque eu quero fazer uma aula só de resolução de exercício, eu vou preparar alguns exercícios de aplicações do que a gente já viu até, contemplando os conteúdos até a aula de hoje, mas você aproveite também para ir mandando as suas dúvidas durante a aula, para ir mandando as suas dúvidas de conceitual ou mesmo em relação a os exercícios, tá bom? Então, na próxima aula, a gente vai fazer uma aula de resolução de exercícios e uma aula de tira dúvidas. As dúvidas que você tiver a respeito de conceito ou de resolução de exercício, ou se você já quiser me enviando hoje, você vai. Vou guardar para a semana que vem, se não, vou preparar com alguns exercícios específicos. E na semana que vem, você racha o cuco de me mandar dúvida. Aproveita que a aula que vem vai ser só de dúvidas, certo? Muito bem. Então, a gente vai adentrar nessa nossa aula de hoje, cujo tema principal está relacionado a cargas em movimento. O que a gente precisa entender? As nossas primeiras aulas, na nossa primeira aula, a gente começou a tratar de assuntos base da física. A gente fez aquela base para começar a falar a respeito dos conceitos que envolvem o eletromagnetismo, né? Os conceitos iniciais do eletromagnetismo, por isso que a gente chama de disciplina de princípio de eletricidade e magnetismo. Entender mesmo de onde vem, como é, qual é a relação, entre outras coisas. Maravilha. Aí, a partir da primeira aula, a gente começou a construir um caminho de conceitos em que a gente entendeu o que era carga elétrica. Eu fiz um caminho histórico com vocês na primeira aula para chegar até o conceito de carga elétrica. E a gente começou a falar o que é, qual é a interação desses corpos carregados no espaço e por como que eles estão carregados ou como que são descritos, o que é que se movimenta num corpo para falar que ele é carregado eletricamente ou não. E a gente entendeu que quem se movimenta são os elétrons, entendemos principalmente a diferença dos materiais condutores e dos materiais isolantes. Feito isso, a gente começou a entender qual é a interação desse corpo e qual é o que ele provoca ao seu redor, qual é a perturbação que ele provoca no espaço. A essa perturbação a gente deu o nome de campo elétrico. E quando a gente trata do campo elétrico, a gente está falando que o campo elétrico ele está relacionado à perturbação daquele corpo carregado, efetivamente. E que quanto mais próximo do corpo carregado eu esteja, maior a intensidade do meu campo elétrico. Quanto mais eu vou afastando desse corpo carregado, menor a intensidade desse corpo elétrico,
até que não haja mais perturbação no espaço, ou que essa perturbação no espaço seja vencida por outras perturbações, em que eu diga que o meu campo elétrico seja zero. E esse campo elétrico ele é zero quando ele está lá considerado infinito. E aí a gente começa a entender qual é a relação do campo elétrico entre mais próximo do meu corpo carregado, mais longe do meu corpo carregado, em superfícies equipotenciais. E a gente discutiu então como calcular esses potenciais, a energia elétrica necessária, a energia potencial elétrica necessária para que eu possa trazer uma carga de prova lá do infinito até um ponto específico que eu queira saber, e a isso eu dei o nome de trabalho. E eu consigo calcular também qual é o potencial elétrico naquela região, mudando a minha carga aí de posição entre as superfícies equipotenciais. Olha quanta coisa a gente já estudou. E a gente falou também sobre que esses corpos, eles podem estar distribuídos no meio de maneira discreta ou de maneira contínua. De maneira discreta é quando a gente tem ali corpos carregados ou quando a gente está tratando efetivamente de materiais carregados. Agora, quando eu estou falando de distribuição contínua, eu estou falando de densidade de carga. Então, de uma carga que esteja dispersa no material, e eu vou trabalhar com a sua densidade considerando os 3 pontos ou os 3 eixos da sua distribuição. Ou no eixo, um eixo só unidimensional, em que a gente está chamando isso de unidimensional, carga, distribuição linear. Bidimensional, a gente está chamando de distribuição na superfície, ou quando a gente está falando da distribuição nos 3 eixos, a gente está falando da distribuição volumétrica de carga, então densidade de carga volumétrica. Para todos esses casos, a gente trabalhou no sentido de que esse corpo esteja parado, considerando sim o movimento dessas cargas, mas quando eu vou analisar essa relação de perturbação no espaço, do campo elétrico, do movimento, eu estou considerando que essas cargas elas estão eu estou buscando a palavra porque eu esqueci. Em equilíbrio. Isso, essa é a palavra certa. E nós temos 2 tipos de equilíbrio em que a gente discute no movimento de um corpo. O primeiro tipo de equilíbrio, a gente fala que é um equilíbrio estático. Isso significa que não há movimento, a velocidade no corpo é zero. E o segundo tipo de equilíbrio, a gente chama de equilíbrio dinâmico, em que há movimento, em que a velocidade é constante. Na verdade, eu não tenho aceleração no equilíbrio dinâmico, mas eu tenho um corpo com velocidade constante. Essa regra de estar parado, continua parado, estar se movimentando com velocidade constante, é da descrição da lei da inércia, lá descrita por Isaac Newton, a primeira lei de Newton. Então, aqui se aplica, até o momento, a gente está estudando esse tipo de carga. Carga, mas não que ela esteja parada ou em movimento, respeitando a lei da inércia. A gente só está considerando um tipo de equilíbrio, que é o equilíbrio estático, em que a gente considera as cargas estacionárias, ou seja, que não varia a sua posição com o tempo. A esse tipo de movimento, ou a essa relação, a gente chama de eletrostática. E é isso que a gente estudou até agora. Eu estudei os corpos carregados, eu estudei como essa interação elétrica acontece entre os corpos, considerando em que as suas cargas estejam paradas. Eu considerei qual é a perturbação no espaço, ou seja, qual é o campo elétrico provocado nessa relação em que as cargas estejam paradas, no regime estacionário, ou seja, trabalhando com a eletrostática. A partir de hoje, a coisa já vai mudar de história, porque eu vou entrar na eletrodinâmica, eu vou entrar a trabalhar com essas cargas que estão em equilíbrio também, mas que estão em equilíbrio apresentando movimento, cuja sua velocidade é constante. Então, agora eu vou entender como é a relação desse movimento das minhas cargas em relação ao tempo. Eu não vou mais trabalhar no regime estacionário, mas eu vou trabalhar com as cargas em movimento. E, por definição, quando eu falo que eu tenho carga em movimento ordenado, as cargas elétricas no material condutor se movem ordenadamente, eu estou falando de corrente elétrica.
em que nós trabalhamos tanto com essa corrente elétrica em tantos pontos de aplicação, por exemplo. A gente usa corrente elétrica para a maioria dos afazeres que nós temos hoje, né. Pensa aí, para eletroeletrônicos em geral que nós precisamos utilizar, que nós utilizamos comumente, entre outras aplicações, a gente acaba utilizando a corrente elétrica. O que é a corrente elétrica? A gente já entendeu que é carga e movimento ordenado, mas como calcula? Como eu tenho essa relação? Aí a gente entra num ponto importante, o que é corrente contínua, o que é corrente alternada? Como que num circuito, como que essa corrente flui? Qual é o sentido real? Qual é o sentido convencional? Tudo isso a gente vai começar a falar hoje. E desse momento em diante, hoje ainda não, mas e a próxima aula a gente vai fazer exercício. Mas a outra ainda, a gente vai começar a entender o porquê que essas cargas em movimento que produz a variação do campo elétrico, ela acaba despertando propriedades magnéticas e como isso está relacionado, tá? Eu só vou dar uma olhada em algumas perguntas que tem aqui, ver se alguma está pertinente à aula para responder e a gente já adentra falando sobre os aspectos importantes de corrente elétrica. Léo, boa noite. Você está perguntando se dá para mandar as dúvidas por e-mail. Olha, eu sei que tem um canal de vocês no Ava que vocês conseguem me mandar alguma mensagem. Tenta mandar por lá, tá? Se der certo, na próxima aula eu chego aqui falando para você que deu certo. E eu vou responder, se der certo e eu conseguir responder o e-mail, você vai ver a minha resposta, já vai saber que vai dar certo. Mas eu conto aqui também para todo mundo, tá bom? Vamos tentar juntos ver se isso é possível. Alguém tá, né, é anônimo, não tem o nome, tá falando sobre a disponibilidade das aulas, que ainda não subiram todas para vocês, né. Eu não sei falar exatamente o que está acontecendo, eu não sei quanto tempo demora pra aula subir, e isso que eu não sei te falar, tá. Elas vão subir para vocês, todas elas, eu só não sei quanto tempo demora. Enquanto isso, vai seguindo o seu livro texto da disciplina. Eu estou seguindo lá, a maioria dos exercícios que eu estou fazendo em sala, eu estou tirando de lá. Então, vai seguindo o livro. Quando a aula subir, você já estudou o livro, você assiste a aula de novo, estuda o livro, show de bola, tá? Você está pronto aí com os conteúdos, mas vai seguindo pelo livro. Tiago, mesma pergunta sobre as aulas. Para todo mundo, tá? Eu dou a mesma orientação de olhar lá o livro e vai seguindo enquanto a aula não está disponível. Jonas, a aula tá ao vivo? Tá ao vivo, sim. Olha eu aqui, ó, mexendo mão, tal, não, ela tá super ao vivo. Eu só estou num lugar diferente de você, mas graças às telecomunicações e os dispositivos optoeletrônicos e no desenvolvimento científico e tecnológico, a gente está junto. De alguma forma, eu estou junto com você, só não no mesmo ambiente físico, mas no mesmo ambiente virtual. Tamo junto, a aula tá ao vivo. Aqui, professora, ó, né, no meu relógio está marcando 18 horas e 13 minutos. A aula está ao vivo. Muito bem, então. É, Vamos continuar, vamos abordar os nossos assuntos. Em relação à prova que vocês estão perguntando, envia dúvida para o tutor de vocês aí, ele vai ajudar a responder para saber quando é a prova. Ele pode te ajudar melhor que eu nesse questionamento, tá bom? Ótimo. Então vamos lá, começar a falar dessas cargas em movimento, como que se dão essas cargas em movimento, como que é a equação da corrente elétrica e como calcular essa equação da corrente elétrica. Para a gente chegar nela, quero relembrar com vocês algumas equações em que nós vimos de força e energia. Então vamos ver juntos para relembrarmos essas equações e como está relacionada a força e energia. Então, quando a gente está comentando, a gente comentou na aula passada sobre trazer uma carga lá do infinito até um ponto de referência, a gente falava que era necessário uma força
para que ocorresse essa variação de energia, para colocar essa carga em movimento, que é o que a gente está chamando aí de força elétrica. Então, essa relação indica que a força elétrica ocorrerá pela variação da energia potencial. E eu posso descrever a força elétrica pela menos a variação da energia potencial, que é igual a menos a quantidade de carga, essa carga de prova, vezes o meu potencial elétrico, a variação do meu potencial elétrico. Esse operador matemático aqui, esse triângulo invertido, ele é conhecido como nabla. Ele é um operador matemático vetorial. E ele, aplicado a uma grandeza escalar como a energia, por exemplo, indica qual é o vetor gradiente definido em coordenadas cartesianas. Então, esse meu operador nabla, ele vai mostrar para a gente qual que é a derivada parcial em relação a cada uma das componentes de cada direção do meu vetor direção, do meu vetor referente à energia e também referente ao potencial elétrico, tá? E a direção máxima da variação da energia potencial é a direção da força resultante, que aponta para o sentido oposto, o que é indicado pelo sinal negativo da nossa equação. E assim a gente consegue entender essa relação de força e energia para compreender, por exemplo, o movimento ordenado dos elétrons. Então vamos pensar aí, se eu estou falando em movimento ordenado de elétrons, se eu estou falando de liberdade de movimento dos elétrons, de nuvem eletrônica em movimento, eu estou falando de um material condutor. Isso significa que em um material condutor existem os elétrons capazes de se mover quando a eles é oferecido algum tipo de energia, quando a eles é fornecido alguma informação. Quando a gente fala de energia, de maneira geral, que é fornecido para os elétrons, a gente pode falar que é algum tipo de informação que eles precisam repassar. Aqui, essa informação está relacionada à eletricidade, por isso que a gente chama de energia elétrica. Então, de maneira geral, em um material, e aqui é importante fisicamente você entender um conceito muito claro. Não é porque eu estou falando da estática, da eletrostática, que eu estou falando que o meu material, que o meu corpo, ele carregado, ele está com os elétrons parados, porque os elétrons não estão parados, tá? O que que acontece? A gente associa muito a agitação dos materiais, a agitação dos elementos, dos elétrons, dos átomos, das moléculas, com a temperatura. Então, quando a gente, na verdade, temperatura é isso, temperatura é a agitação térmica dos corpos, a velocidade com que eles vibram. Então, quando a gente fala que o material está parado, ele está parado macroscopicamente, ele não apresenta movimento. Quer ver? Eu vou ficar parada alguns minutinhos, não é que vai dar problema, não, é que eu realmente vou parar, tá bom? Ó, 3, 2, 1, parei. Eu não aguentei, eu pisquei, não era pra eu ter piscado. Quando eu tô parada, paradinha, quietinha, você não tá vendo o movimento em mim, mas o meu corpo ele tá funcionando, tá tendo circulação, há um movimento para me manter viva. E em coisas inanimadas, vamos pegar aqui uma caneta, bem bonita aqui para você ver, ó, laranjinha, tá? Essa caneta ela é paradinha no espaço. Você está olhando para ela, ela está parada. Só que ela é constituída de átomo. Tudo que possui massa é constituído de átomo. A gente já discutiu que tudo que possui massa é constituído de átomo e o que não possui massa é energia. Então, basicamente, a gente é constituído de átomo e energia, só isso, mais nada, tá? Falando na essência dos materiais que são compostos. Tudo é composto por elemento químico que possui massa. E se não, como a onda eletromagnética, por exemplo, a luz, é energia, pura energia. Ótimo. Então, por mais que algo pareça estar parado, olha aí ao seu redor, a sua mesa está parada, a tela do computador está parada, só a professora que está mexendo aí, ó, que nem louca, nós estamos ao vivo, para quem perguntou aí de novo, tá? A professora está mexendo aí. Ótimo. Mas microscopicamente, eu diria nanoscopicamente, porque a gente está falando do movimento do elétron, há um movimento. Os elétrons, por mais que o material esteja parado, ele está em movimento. Por quê? Para uma coisa estar parado, na essência, essencialmente parado, microscopicamente, o elétron não mexer, ele tem que estar a 0 Kelvin.
E a 0 Kelvin é o zero absoluto, que não há temperatura nenhuma. E a gente não tem nada ainda no mundo que chegou a essa temperatura. Então há movimento, tá? Mas esse movimento, movimento microscópico, que aí a gente está falando desses elétrons aí, pensa num corpo carregado. Esses elétrons, eles estão em movimento. De alguma forma, eles estão se movimentando no espaço. Mas eu considero meu material parado, em equilíbrio estático, trabalhando na eletrostática, e esse movimento dos elétrons está localizado de forma desordenada. Eles estão se movimentando aleatoriamente no espaço. Pensa aí comigo num fio de cobre, por exemplo, um fio qualquer de cobre. Esse fio aqui, ó. Aqui tem bastante coisa laranjinha, né? Eu também tenho um fio laranjinha aqui. Enfim, ele não está conectado em nada. Aqui, ó, a ponta dele está solta. Ótimo. Tá todo mundo desordenado aqui dentro. Os elétrons que compõem esse fio de cobre que está aqui cercado por esse material isolante, você não está vendo o fio de cobre, eu não vou estragar o fio para você ver. Você sabe que tem um fio dentro aqui de cobre. O movimento está desordenado. E o que eu faço para ordenar esse movimento? Eu aplico uma DDP, um potencial diferente em cada um desses pontos desse fio, e aí eu vou provocar nesse fio um ordenamento nesses elétrons. Eles vão começar a se mover ordenadamente. E o que eu vou chamar esse movimento ordenado de corrente elétrica. Por que eles vão se mover ordenadamente? Porque quando eu aplico esse DDP nesse meu fio, um material qualquer condutor, eu gero ali um campo elétrico que vai ordenar cada uma dessas cargas à mesma direção. E essa quantidade de elétrons que tem, que está localizado nesse material que a gente está trabalhando aí como exemplo, num fio condutor de cobre, ele vai passar a se mover de acordo com a orientação da variação do potencial elétrico. E aí, a gente diz que esse movimento ele se dará, por exemplo, do potencial mais baixo para o potencial mais alto. E esse é o sentido da corrente no material em que nós iremos trabalhar. Ele irá do ponto do potencial mais baixo para o potencial mais alto. Em uma determinada área do condutor, atravessarão muitos elétrons em cada segundo, dando origem ao que nós definimos como corrente elétrica. E o que é corrente elétrica? De maneira geral, corrente elétrica é a quantidade de carga que passa em um material por unidade de tempo. Então, assim, eu posso falar que a corrente elétrica é o fluxo de carga em relação ao tempo. No Sistema Internacional de Unidades, ela é dada em ampere. E ampere eu posso reescrever como coulomb por segundo. E aí, a equação da corrente elétrica, então, ela mostra que a corrente elétrica é igual à variação de carga pelo tempo, e quando esse tempo tender a zero, eu tenho que considerar o infinitesimal de carga que varia em relação ao tempo. Então, eu posso falar que a corrente nada mais é do que a derivada da quantidade de carga em relação ao tempo. É o fluxo que eu tenho de corrente. Ou quando eu quiser saber nesses infinitesimais de carga relacionado a essas distribuições, eu tenho a relação dada pela integral de que a carga total é igual à integral da corrente em relação ao tempo. Essa é a nossa definição de corrente. Então, de maneira geral, corrente é a variação de carga elétrica em relação ao tempo. E matematicamente ela pode ser descrita dessas três formas. Vamos fazer juntos aí um exercício para que nós possamos aplicar esses conceitos de corrente elétrica. Vai dando uma lida nesse exercício aí, que eu vou ali ver se tem dúvida, e quando eu voltar a gente resolve esse exercício, tá bom? Eu vou deixar ele aí na tela para você, enquanto eu vou dando uma olhadinha nas dúvidas. E eu vou ficar quieta para que você possa ler o exercício, tá bom?
Marilaine. Marilaine, boa noite, boa tarde. Aí entra aquela dúvida de novo do boa noite, boa tarde. Hoje a gente está falando da unidade 2, seção 2 do livro da disciplina, tá? Bom, acho que é isso então de dúvida que a gente tem. Mais uma vez, em relação à prova, dá uma olhada com o tutor direto de vocês para saber quando que vai ser a prova, tá bom? Bom, vamos lá então resolver esse exercício. Eu vou ler ele junto com vocês. O exercício fala assim, ó. O capacitor elétrico é um componente elétrico em que duas placas metálicas ficam muito próximas uma da outra, sem se tocarem. Elas estão próximas, mas não em contato. A aplicação de uma tensão elétrica entre os dois terminais causa um acúmulo de cargas elétricas de sinais opostos em cada uma das placas. Imagine que um capacitor elétrico seja submetido a uma diferença de potencial em suas extremidades em um determinado instante. A partir desse instante, a carga elétrica em seu interior, ela é dada pela expressão a carga em relação ao tempo é igual à carga máxima, que multiplica 1 menos e elevado a menos t, em que t é o tempo. E aí ele pede para calcular a carga elétrica inicial no capacitor, a carga elétrica depois de 2 segundos e a corrente elétrica que alimenta o capacitor. Primeira coisa, então, que a gente tem que calcular é a carga elétrica inicial no capacitor. Na carga elétrica inicial do capacitor, a gente tem que entender qual é a carga no instante zero, em que o tempo é igual a zero. Então, para esse caso, meu T será zero. Substituindo na equação, e eu sei que a carga no instante zero, a carga máxima, ela é zero, essa minha relação se dará o valor nulo. Por quê? Olha como aqui a gente consegue entender que se eu estou no início, no instante zero, no meu capacitor, ele não tem carga, matematicamente eu consigo verificar, porque quando eu coloco o tempo zero na equação, e elevado a zero é 1. Então, 1 da equação menos 1 do elevado a zero dá zero. A quantidade de carga no tempo zero vezes zero é zero. Então, nesse tempo, mostra que o capacitor para o tempo igual a zero, ele está descarregado, porque ainda não foi submetido nenhuma diferença de potencial. E agora ele quer saber qual é a carga elétrica para 2 segundos. E aí, agora, o meu tempo, ele está relacionado a 2 segundos. E eu preciso calcular, aplicar o 2 nessa equação relacionado a 2 segundos, o tempo igual a 2 segundos. Então, fazendo o cálculo, eu não sei quanto é a carga máxima, mas a quantidade de carga será 0,865 vezes a carga máxima, ou seja, a 2 segundos ele está 86,5% carregado do total máximo que ele suporta de carga. E por fim, ele está querendo saber a corrente elétrica para eu calcular em relação a essa quantidade de carga. E a corrente elétrica é a carga em relação ao tempo. Se eu tenho a equação da carga e eu sei que a corrente elétrica é a carga em relação ao tempo, eu simplesmente tenho que derivar essa corrente, essa carga elétrica em relação ao tempo. E aí eu preciso aplicar alguns conceitos matemáticos, tá? Como, por exemplo, quem é elevada de elevado a t, desculpa, quem é derivada de elevado a t e quem é derivada de elevado a menos t. Porque para fazer essa derivada descrita, eu tenho que aplicar a regra da cadeia. Aí você tem que verificar aí quais são esses conceitos matemáticos relacionados ao cálculo, tá? E aí eu vejo que a corrente elétrica para essa situação, aplicando a derivada da carga em relação ao tempo, é igual à carga máxima que multiplica E elevado a menos t. E assim a gente consegue agora, com esse conceito de corrente elétrica, começar a entender os conceitos que relacionam a corrente elétrica com o potencial elétrico. Primeiro, entender qual é a simbologia de geradores elétricos ou fontes, para quando a gente está desenhando o circuito, entender qual é essa simbologia que é descrita ou que é analisada. Então, quando eu estou falando de aplicar uma diferença de potencial para gerar corrente elétrica, para criar esse movimento ordenado dos
dos elétrons. Então, ter esse movimento, a corrente elétrica no material, fechar o circuito, fazer meu material funcionar, o meu dispositivo funcionar, eu estou falando que eu estou aplicando uma diferença de potencial, que podem ser geradas por configurações especiais de cargas que estão descritas nesse corpo carregado. E aí, no nosso dia a dia, temos sempre a transmissão de uma tensão elétrica através de uma rede elétrica ou geradores por meio de processos químicos, como pilhas, baterias móveis, entre outras coisas. E como costumamos representar um gerador por esses dois símbolos, em que o sinal positivo ou a barra maior denotam o polo positivo do gerador e fornece uma tensão elétrica, ou também chamado de potencial elétrico, superior à tensão do polo negativo, que ele é mostrado como menos ou como a barra ou traço menor dessa simbologia de geradores elétricos ou fontes. Então, todas as vezes que vocês forem analisar um circuito e verificarem essa simbologia, você já sabe qual é o polo positivo e qual é o polo negativo mostrado para nós através desses símbolos. E aí me fez lembrar de uma coisa que eu não podia deixar de contar para você. Eu tenho certeza que você já sabe, mas eu precisava contar, né? Quando criança, a gente pega uma bateria na mão, uma pilha, né? Porque a bateria ela tem ali os dois polos em cima, mas você pega uma pilha, eu não tenho nenhuma para mostrar para você aqui. Até tenho. Peraí, conta para ninguém. Não tenho não, porque eu não consigo tirar aqui a capinha. Ah, não tenho pilha para mostrar para vocês. Enfim, e aí, quando criança, a mãe fala: "Troca a pilha do controle, nã e você vê aquele mais e aquele menos ali, você vê que a pilha tem um pininho e não tem pininho, né. E é engraçado como a gente tem essa relação de entender o polo positivo, o polo negativo, ou você nem sabe o que é eletricidade, do quiquinho, você nem sabe o que que é essa questão de que, a gente está falando que as cargas do dos elétrons, elas se movem nesses materiais condutores quando aplicada uma diferença de potencial, no circuito elétrico elas se movem do sentido do menor para o maior, né. A gente nem sabe o que é isso. E aí vem um adulto e fala assim: "Ó, tem pininho na pilha? Tá ao lado do pininho? Tem pininho positivo. Não tem pininho? Não tem pininho negativo". Olha que jeito fácil de mostrar para criança que é o polo positivo, que é o polo negativo. Tem pininho? Tem pininho positivo. Não tem pininho, não tem pininho negativo. Lógico que com o passar do ano, e com certeza você já deve ter entendido essa analogia aí, ou já ouvido essa analogia, com o passar do tempo, a gente vai estudando na escola, agora na graduação, e a gente vai entendendo essa relação de potencial elétrico e a parte de gerador ali, positivo e negativo, né? Eh, ou das fontes positiva e negativa. Mas é importante a gente relembrar dessa pré-concepção dos assuntos em que é trazido para nós ao longo do tempo, sobre os polos positivos e negativos. Cada vez que a gente for tratar de uma história e eu lembrar desses pontos, dessas pré-concepções que a gente traz, eu vou acabar trazendo para vocês verem como que intuitivamente a gente acaba relacionando os conceitos da física no nosso dia a dia. E ali a gente entende agora, olhando essa pilha, o seu polo positivo e o seu polo negativo. Ele é mostrado para nós, é indicado para nós justamente porque a gente precisa entender como que se dá essa diferença de potencial e num circuito, como é o movimento das cargas, e agora a gente entende por que que tem um lado positivo e por que que tem um lado negativo, tá? E qual é o sentido convencional da nossa corrente elétrica? Bom, quando a gente fala de sentido de corrente elétrica, a gente vai falar convencionalmente. Por quê? Quando a gente fala convencionalmente, é porque foi, criado ou foi atribuído esse sentido para facilitar a compreensão do conceito. Eu posso considerar outro sentido? Posso, mas eu tenho que explicar o porquê que eu estou considerando outro sentido. De maneira geral, por questão histórica aí, no desenvolvimento científico e tecnológico do conceito da eletricidade e magnetismo, a corrente elétrica ela é sempre tratada como saindo do polo positivo e entrando no polo negativo, saindo do positivo e chegando no negativo, tá?
Só que não se esqueça que quem se move nesse circuito são sempre os elétrons. Eu já comentei com vocês que os prótons não se movem, eles estão presos ao núcleo de um elemento químico, de um material. Quem se move, quem tem aí a disponibilidade de movimento é a nuvem eletrônica que se dá no material condutor, sobre o material condutor, e são esses elétrons que se movem. E assim, quando eu aplico a diferença de potencial, eles que apresentam movimento ordenado, ou seja, eles que constituem, que formam a corrente elétrica. Assim, o sentido real da corrente, ele é o oposto, porque os elétrons, eles se movem do polo negativo em direção ao polo positivo. Então, eu tenho o sentido convencional, que é saindo do polo positivo, chegando no polo negativo, e eu tenho o sentido real, que ele sai do polo positivo e chega no polo, desculpa, ele sai do polo negativo e chega no polo positivo. É necessário sempre verificar a corrente, tratar a corrente segundo a sua convenção. Mas você precisa saber que, na real, o movimento que o elétron faz é o movimento oposto do convencional, porque a gente está falando de movimento de elétron. Mas quando você for analisar um circuito, quando você for analisar uma situação em que eu tenho que verificar quem é a minha corrente elétrica, então, nesse caso, eu tenho que trabalhar com o sentido convencional da corrente, que esse sentido convencional, ele sai do polo positivo e chega no polo negativo. A quantidade de cargas, ela é conservada durante o meu movimento de corrente elétrica no material. Sempre ela será conservada. Eu não tenho perda de carga e eu não tenho ganho de carga no material. Eu tenho a mesma quantidade nesse movimento ordenado de cargas. Se a quantidade de carga é conservada, a corrente elétrica também é conservada, porque a corrente elétrica ela está diretamente relacionada com a carga elétrica. A corrente elétrica, ela é a variação de carga em relação ao tempo. Então, se a carga elétrica é conservada, a corrente elétrica também é conservada. E garantir que dizer que a corrente elétrica ela é conservada, isso significa que as cargas, elas não somem em nenhum momento, elas não criam em nenhum momento, mas elas continuam a percorrer o seu caminho. Por exemplo, eu tenho aí uma representação gráfica de uma corrente elétrica em um fio. Só que esse fio, ele chega numa bifurcação. Ó, a professora travando a língua. Bifurcação. Ou seja, em um caminho, ele é dividido em dois caminhos, tá? Assim, eu digo que, devido à carga elétrica ser conservada e, consequentemente, a corrente elétrica também ser conservada, eu falo que, como a mesma quantidade de portadores se mantém nesse movimento ordenado das cargas, a corrente elétrica total é a corrente, depois dessa bifurcação, é a corrente que está no fio 1 e no fio 2, devido a essa bifurcação do fio inicial, tá? E para eu calcular ou para eu obter os valores de uma corrente elétrica, eu utilizo um amperímetro. E a gente viu, para verificar a voltagem do aparelho, a gente acaba utilizando o voltímetro, e que agora, se eu quero trabalhar com a corrente elétrica, saber quem é a corrente elétrica, eu utilizo o amperímetro. E tudo isso está descrito no multímetro, que eu tenho certeza que você já conhece. Se não, dá uma olhada na internet, se você não tem acesso a pegar o multímetro, dá uma olhada na internet aí para verificar as características de um multímetro e como eu coloco ele no material para verificar a medição, tanto da voltagem quanto da amperagem, tá? E como que eu relaciono essa medição aí. Uma coisa, ela traz para nós, como curiosidade, que é a velocidade da corrente elétrica, a velocidade do portador. E aí, às vezes, a gente acha assim, né? Olha lá a concepção inicial novamente, em que a gente vai
vai começar a trabalhar. A gente fala assim: "Nossa, mas o elétron deve se mover muito rápido, né, porque daí, a hora que eu vou acender a luz, pá, já cliquei ali no circuito, que é para fechar o circuito, que é o interruptor, e já acendeu a luz, né. Olha só, ó, muito rápido. Eu vou ter que fazer isso. Vocês me desculpam, mas eu vou ter que acender e apagar a luz? Ó, vou fazer uma só, aqui tem 2, eu vou fazer isso em uma só, tá. Acionei, agora eu vou acionar o meu interruptor, vou fechar, eu abri o circuito, cortei ali, vou abrir, vou blá, blá, tô travando a língua. Vou fechar o meu circuito para passagem de corrente elétrica. 1, 2, 3, apertei. Instantemente já acende a luz. Aí você fala assim: "Nossa, é muito rápido o movimento do elétron". É, não. Se fisicamente falando, o movimento do elétron, ele é relativamente lento, mas essa relação aí de velocidade, ela está muito relacionada com o potencial elétrico. A variação do potencial elétrico, ela trabalha com a energia relacionado à velocidade da luz. Então, por isso que é muito rápido essa interação, porque eu estou trabalhando com essa variação, esse potencial elétrico, cuja a energia de relação está relacionada com a energia da velocidade da luz. Agora, o movimento ordenado das cargas, ele é chamado, ele diz que é obtido através de uma velocidade de deriva. E essa velocidade de deriva, ela mostra para nós a velocidade nos dois casos, do movimento não ordenado, aqui está errado, tá? Aqui é um movimento desordenado, em que as cargas se movem mais ou menos a uma velocidade de 10 a 6 metros por segundo. E o movimento ordenado, em que a velocidade ela sempre será constante, que é denominada velocidade de deriva. Então, as cargas que compõem, que estão em uma corrente elétrica, que estão em movimento ordenado, o cálculo da sua velocidade é o comprimento do fio, ou o comprimento do material condutor, dividido pela variação do tempo em que essa carga passa pelo condutor. E aí, através disso, eu consigo então compreender, aplicando todos esses assuntos em que nós estamos tratando, o que é uma corrente contínua e o que é uma corrente alternada. Vamos começar falando da corrente contínua. A corrente contínua, ela é dita que ela é definida como uma diferença de potencial constante que é aplicada entre os terminais de um material elétrico, de modo que a corrente seja igualmente constante. O meu potencial é elétrico, a corrente é constante em relação ao tempo. Como exemplo de corrente contínua, a gente tem como exemplo desse tipo de tensão, ele é fornecido por baterias e pilhas elétricas. E é fácil também gerar a corrente contínua por reação química. Uma bateria do tipo AA, por exemplo, ela fornece uma diferença de potencial constante de 1,5 volts. E a equação que descreve a corrente contínua é: a corrente é igual à corrente no instante zero, a corrente inicial, já que é uma constante. Já a corrente alternada, ela apesar de sua simplicidade e previsibilidade, quando eu estou falando da corrente contínua, é difícil de transportar por longas distâncias, porque as perdas dessas energias são imensas. Então, uma solução encontrada para esse problema foi uma transmissão de energia por corrente alternada, que é quando o sinal de tensão varia em relação ao tempo, mas de maneira previsível, não de maneira desorientada. E ele vai variando entre o mínimo e o máximo de mesmo módulo de sinais opostos. E aí a gente tem a representação de uma corrente alternada através de um comportamento senoidal. Por isso que quando a gente trabalha com corrente alternada, a gente está trabalhando com os gráficos de seno, porque eu trabalho com amplitude e comportamento, período de uma onda senoidal que representa para nós a variação, a descrição dessa corrente alternada. Assim, então, a corrente ela é dada como a corrente no ponto inicial, vezes o seno de 2πf vezes t. E 2πf é 2πf vezes t, ela nos dá a oscilação completa, ou seja, o período dessa corrente, dessa curva senoidal. E zero é a amplitude dessa onda. Não esqueça que 2πf é a frequência e o período ele é 1 sobre a frequência. E assim a gente consegue entender o que é
o potencial desculpa, a potência elétrica, que a potência elétrica nada mais é do que a corrente vezes o potencial. E a sua unidade de potência, ela é dada para nós em watt, que é a mesma coisa de joule por segundo. Então eu quero saber quem é aí a quantidade de carga, desculpa, a quantidade de energia que consome por segundo. Por isso que a gente fala analisando, né, os materiais aí, a gente sempre verifica qual que é a sua potência, qual que é a quantidade de energia por segundo que ele consome para realizar o seu movimento, tá? E por fim, a gente tem a descrição de densidade de corrente, porque eu tenho caso descrito por uma corrente elétrica, que é a variação de carga em relação ao tempo. Isso é corrente elétrica. Mas em um material, quando eu quero saber qual que é a corrente elétrica em relação à área da seção transversal do material condutor, eu não quero mais saber qual que é a quantidade de carga em relação ao tempo, mas quanto de carga passa naquela área do meu material. Qual é o fluxo de carga que passa? Assim, eu acabo trabalhando com a densidade de corrente e ela é dada pela letra J, é um vetor, tá? E eu posso calcular a densidade de corrente tanto pela quantidade de corrente pela área da seção transversal do material condutor, ou eu posso relacionar agora que a corrente é igual à integral da área de relação vezes a densidade de corrente vezes o elemento de área do meu material. E isso é muito importante para que você compreenda como se dá essas relações da corrente no plano, cada um dos planos do material. A gente está falando aí que a carga elétrica ela é conservada, consequentemente a corrente elétrica também é conservada. Isso indica que, quando eu estou falando do fluxo da corrente elétrica ou da densidade de corrente, eu estou falando que independente no mesmo material, independente da área que ele é composto ou é constituído, a quantidade de corrente que vai passar é a mesma, independente se eu tenho partes do meu material de menor área ou de maior área, a quantidade de corrente é a mesma. Mas isso a gente vai ver na outra aula, em que a corrente elétrica ela está relacionada com algumas propriedades elétricas do meu material, como condutividade e resistividade. E aí eu começo a entender através dessas duas propriedades o que é resistência e como isso está ligado à corrente elétrica e ao potencial elétrico também, tá bom? Ótimo, deixa eu dar mais uma olhada aqui nas perguntas. Não temos perguntas. Fábio, boa noite. Então, Fábio, o Fábio está perguntando se vai ter alguma atividade avaliativa aplicado por mim. Não, não terá nenhuma atividade aplicada por mim. Conversa com o seu tutor da disciplina quando será a prova, e isso vale para todos vocês, tá bom? Quando será a prova da disciplina. Na aula que vem a gente vai fazer aula de exercícios e tirar dúvidas também do que a gente já viu até agora. Então, dá uma olhada com o tutor de vocês, quando vai ser a prova, como que vai ser essa prova. Até o momento, não sou eu que vou elaborar a prova de vocês. Então, dá uma olhadinha depois, porque aí vocês também vão entendendo administrativamente como vai funcionar a disciplina. Mas, enquanto isso, vocês precisam entender todos os conceitos. E hoje, tá vendo? A gente falou de muita coisa hoje. São todos conceitos simples, pontuais, mas importantes para o que há de vir a partir da aula que vem. Então, são importantes a gente relacionar todos esses conceitos. Ao final dessa unidade, desculpa, ao final dessa sessão, unidade 2, sessão 2, tem um exercício de avançando na prática, chamado de capacitor elétrico. Vai lá depois e faz aquele exercício, tá? Você tem todo o ferramental na mão. Ah, professora, eu não tenho aula ainda. Não tem, mas você tem o livro. Então, vai lá no livro, anota todas, estuda, passo a passo, cada uma das, de novo, todos os assuntos que a gente tratou na aula tá lá na seção do livro. Vai anotando no caderninho as equações, as dúvidas que você tiver, chega nesse avançando na prática e faz o exercício do capacitor elétrico. É um exercício tranquilo de fazer, mas faz ele, tá? Para que chegue na aula que vem, você estudou, tem as dúvidas para que a gente possa fazer a nossa aula de resolução de dúvidas, tá bom?
Então, por enquanto era isso o assunto que eu queria falar com vocês na nossa aula de hoje. Falamos sobre muitas coisas e começamos a entrar no mundo da dinâmica, eletrodinâmica, em que a gente vai começar a entender esse movimento associado, o movimento ordenado dos elétrons, o porquê isso acontece e quais são as propriedades magnéticas que ele desperta, esse movimento das cargas. Tá bom? Um ótimo restinho de semana para você. Eu te vejo na próxima aula. Vem com dúvida, vem tinindo de rachar mamona aí para a gente tirar dúvida de tudo e não ficar com dúvida de nada, porque a gente vai começar a entrar aí nos conceitos de magnetismo. E a hora que junta tudo, meu amigo, a gente tem que entender tudo muito bem entendidinho para juntar tudo a gente conseguir entender tudo bem entendidinho, tá bom? Só mais uma vez, deixa eu ver se não tem mais nenhuma dúvida aqui. Bom, de maneira geral é isso então. Eu te vejo na próxima aula. Arminda. Oi, Arminda. Pode se tirar dúvida sim, mas a nossa aula já está finalizando. Então, guarda sua dúvida, anota, você me manda na aula que vem. Galerinha, vocês podem tirar dúvida sempre. O chat está aí aberto, eu estou aqui para vocês, exclusivamente para vocês. Então, tá com dúvida? Não importa se a professora está falando aqui um monte de conceito, manda dúvida. Sempre tem um momento de interação, eu gosto, mas eu gosto também de ir vendo ao longo das aulas se tem dúvidas para que a gente possa ir sanando durante a aula mesmo, não só lá no finzinho. Então, pode mandar dúvida, um monte de dúvida, cascata de dúvida. Eu gosto assim, eu gosto da sua participação. Te vejo na próxima aula. Um bom restinho de semana, bons estudos, descansa no final de semana e estuda também.